pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui para a nossa etapa 4, tá, da nossa ATP, que consiste no preenchimento de uma das abas lá daquele arquivo em Excel, mas eu acho que o mais importante são as recomendações, né? O que a gente poderia falar sobre os resultados e recomendar então para o responsável do setor financeiro, tá? Então deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês, né? Então essa daqui é a etapa 4, tá, pessoal? Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Então a gente precisa preencher, né, com esses dados, que na verdade uma partezinha é dado, né, já aqui na planilha, e a outra é só você fazer o link com as outras abas aqui que a gente já encontrou, tá? Então, por exemplo, unidades produzidas, né, a gente pode fazer o link lá com a aba 2.1 para trazer para cá. As unidades vendidas, eles já dão, né, o preço unitário também de venda. Então, a receita de venda no período, né, nada mais é do que você multiplicar as unidades vendidas, tá, pessoal, não produzidas, pelo preço de venda unitário, tá? Então, tanto para cachecol de lã quanto para o cachecol acrílico, tá? Segundo quadrinho, né, a gente vai buscar lá, né, qual é o custo unitário, tá, por absorção variável e por departamentalização do cachecol de lã e do acrílico, tá? Então, a absorção a gente pega lá na aba 2.2, o variável na aba 2.3 e o por departamentalização na aba 3.2, tá? E aí vocês vão notar que o absorção, né, pro departamentalização basicamente é o mesmo custo, tá? Então, qual é a diferença entre os dois? A diferença é que esse por departamentalização, né, você consegue abrir mais o custo realmente por departamento, né, por cento de custo. E aí poder analisar melhor qual é o impacto de cada pedacinho do custo indireto sobre o custo total do produto, tá? Vindo para esse quadro aqui, então, pessoal, a gente tem aqui, ó, receita do período, né? Só fazer o link com o que vocês encontraram aqui. Custo dos produtos vendidos, você então vai ter que multiplicar, né? Lembre-se que é a quantidade vendida, tá? Então você vai pegar a quantidade vendida pelo custo unitário, tá? De cada item para colocar a absorção variável e departamentalização, no caso do cachecol de lã, e a mesma coisa aqui para o caso do acrílico, né? E aí então você tem o lucro bruto, né, de cada item por cada método de custeio, tá? E aqui embaixo você tem o resultado então do total, tá bom, pessoal? Então, o que a gente poderia interpretar daqui, né? Eu coloquei 4 parágrafos, tá, para fazer com que vocês pensem dentro do resultado que a gente encontrou, tá? Então, o primeiro deles diz o seguinte: a análise comparativa entre os 3 métodos de custeio demonstra que o custeio variável oferece uma visão mais clara da rentabilidade operacional por produto. Por quê? Porque ele considera apenas os custos diretamente proporcionais ao volume produzido, tá? Então, isso daqui, né, você consegue verificar aqui facilmente que o custeio variável ele traz um lucro bruto maior do que os outros custeios, né? Por quê? Porque ele não considera os indiretos, né? Ele considera apenas os diretos na fabricação, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? E aí com isso, quando você calcula, é importante você verificar o quê? Se esse lucro bruto no custeio variável é suficiente para absorver todos os custos fixos, tá? Então você sempre, quando for calcular o preço com base nessa margem bruta, você tem que determinar uma margem que você consiga absorver todos os seus custos fixos, tá bom? Então esse é o grande ponto. Segundo parágrafo, por esse motivo, recomendamos que este método seja adotado como base para análises gerenciais e estratégicas, sobretudo em decisões relacionadas à precificação, composição do mix de produtos e controle de margem, né? Então, por que isso, pessoal? Porque ao adotar, né, a margem com o custeio variável, você expurga qualquer imperfeição da alocação dos custos indiretos, né? Errando, né, por exemplo, por um critério de rateio, e aí você vai acabar penalizando o custo fixo, o custo do produto, tá? Então, por isso que é normal você determinar sempre a precificação, não sempre, né, mas o mais normal, pelo custeio variável,
Porque você aloca ali somente o que varia de acordo com o produto, tá? E aí, obviamente, você tem que ver se essa margem que você encontrou, né, ou seja, esse preço que você colocou, ele é suficiente para absorver todos os custos indiretos, tá? Mas aí você não vai causar imperfeição para determinar caso você aloque mais custos indiretos pelo método da absorção, tá bom? E já os métodos de absorção e departamentalização, que é a mesma coisa, né? Você só está departamentalizando a absorção para dentro do produto, tá? Devem ser mantidos para fins regulatórios e compliance contábil, tá? Então isso é importantíssimo, tá bom? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: ao comparar a margem bruta pelo custeio variável e a margem após alocação dos indiretos, observa-se maior rentabilidade na venda do cachecol de lã. Diante disso, recomenda-se concentrar esforços comerciais nesse produto, visando maximizar a geração de caixa e favorecer a absorção dos custos fixos da empresa, né? Então, aonde que a gente consegue visualizar essa margem maior, né? Se vocês virem aqui, né, você faz o seguinte: você vai pegar a margem bruta e dividir pela receita, né? Então aqui você tem 40% para o cachecol de lã e 13% para o cachecol de acrílico, né? Não esqueça, pessoal, de consertar aqui, né? Eu lembrei aqui, eu já tinha acertado, mas se eu não me engano está escrito errado aqui, acho que está como cachecol de acrílico, algo do tipo, tá? Então não esqueçam de consertar, tá? Então, quando você pega custeio de absorção ou departamentalização, você vê que aqui tem uma margem melhor do que o cachecol de acrílico, tá? E quando você vai para o custeio variável, você também tem, né? Então, 76% de margem no custeio variável e no cachecol de acrílico você tem 64% de margem, tá? Então, por isso que é muito melhor você vender cachecol de lã do que cachecol de acrílico, porque te dá uma melhor margem, tá? E o último ponto que eu acho relevante é a análise dos custos por departamentalização permite identificar quais centros de apoio, né, exercem maior impacto sobre o custo dos produtos. E a partir dessa identificação, você consegue direcionar ações de otimização e controle, contribuindo para uma maior eficiência operacional e melhor alocação dos recursos, né? Lembre do que eu falei na etapa 3, né? Então, por exemplo, aqui, quando você dividir, né, esse pedacinho pelo total, você consegue ver, né, qual é o item que você tem maior peso em cima do custo, né? Então, por isso que é importante esse custo por departamentalização, né? Porque aqui você já consegue ver, né? Não sei se vocês lembram, mas quando você vem aqui no setor de qualidade, ó, você tem 14% mais 13%, ou seja, são 27% somente do controle de qualidade tem um peso em cima do custo aqui nesse setor de tecelagem. Então você começa a identificar onde você pode otimizar melhor, né, esses seus gastos dentro dos setores. Tá bom? Então era isso, pessoal. Queria trazer para vocês, né? Para mim são esses 4 pontos. Obviamente vocês escrevam, né? Da maneira como vocês acharem melhor, mas esses 4 pontos eu acho que englobam toda a análise aí para vocês completarem então a ATP. Tá legal, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.